Pensando sobre o uso de substâncias psicoativas, eu sei que, né, sobre a questão anatômica, a questão orgânica, de como que as substâncias reagem no organismo, no cérebro, o que elas provocam no cérebro. Eu não quero falar sobre isso. Isso é algo simples que você pode encontrar em qualquer site, né, que vai falar sobre o que as substâncias causam, né, os efeitos que elas causam no cérebro e como que ela, né, como que isso faz com que o cérebro ele tenha, a pessoa tenha necessidade da substância. Então, esse é um fator que está dado, e você consegue, né, encontrar em qualquer site. Se você tiver interesse, muito fácil, você vai encontrá-lo aí em qualquer pesquisa que você venha fazer a respeito. Eu não quero me prender a isso, então. Mas tem um fator que muitas vezes a gente deixa de lado. Eu entendo, eu estou aqui, não estou desmerecendo a situação de uma pessoa que sofre, que tem um transtorno de uso de substâncias. Nem as pessoas que estão ao redor dela, que as pessoas que estão ao redor também sofrem com isso. Não é só a pessoa que tem um transtorno, um uso abusivo de substâncias, que sofre. Às vezes ela nem percebe o sofrimento, às vezes ela nem percebe as percas que ela está tendo de família, financeira, de trabalho. Então, quanto que a relação social dela, o contexto social dela está sendo alterado pelo uso abusivo, pelo transtorno pelo uso de substâncias. Mas aqui eu quero me ater a um fator que algumas vezes ele pode passar despercebido, porque muitas vezes a gente coloca a pessoa como se fosse uma grande vilã, né, uma grande responsável. A pessoa está sob o uso de substâncias porque ela quer, né? Ele está bêbado porque ele quer. Nossa, de novo ele está desse jeito porque ele quer. De novo essa pessoa está assim porque ela quer. Ela escolhe estar assim. Tem uma relação orgânica, né, que você pode pesquisar de quanto, né, que o cérebro ele vai reagindo, o sistema vai reagindo à medida que vai, né, ingerindo aí, fazendo a ingestão de substâncias. Não vou me ater a isso, mais uma vez. Mas tem a questão das emoções, que muitas vezes pode passar desapercebido. E essas emoções, muitas vezes elas podem ser deixadas de lado, ignoradas mesmo. Então, a gente se atém mais, né, a pessoa, nossa, que fraco, que covarde, usando substâncias, e a gente não vê que é um problema de saúde mental, que é um problema de saúde pública. Agora, de uns anos para cá, né, os governos, né, as autoridades aí governamentais têm percebido, né, o quanto que isso tá, que isso é algo de saúde pública que afeta, mas ainda assim as ações frente a isso ainda são muito poucas. Então, mesmo pensando na pessoa enquanto um indivíduo, enquanto uma pessoa humana, né, que muitas vezes quando a gente for olhar o que eles fazem, né, com as pessoas na Cracolândia, por exemplo, é um exemplo de fracasso, né, que as políticas não têm conseguido responder. Mas eu queria me ater à questão das emoções. As emoções e os sentimentos. O quanto que a gente não se atém a isso. Isso passa completamente desapercebido. Que emoção é essa? Que sentimento é esse que me toma, que me faz buscar o uso de substâncias? Que me faz estar ali buscando, fazendo esse uso? Eu vou aqui colocar, né, que não existe uma quantidade segura para o uso de substâncias, para que ela possa, né, fazer alterações no nosso cérebro. Não existe uma quantidade segura. Mas que emoções são essas que vão fazer com que que contribuem para que a gente busque essa substância? A substância, seja, né, vou trazer aqui as mais populares, as mais conhecidas, talvez o álcool, né, a maconha, a cocaína, o crack. Então, que lugar é esse que as pessoas vão buscar ali? É o prazer? É a sensação agradável? Então, a vida, os sentimentos e as emoções que elas estão tendo
está sendo muito ruim. Então a vida está muito ruim para você estar buscando isso. É um relaxamento? Então, estou fazendo isso aqui para relaxar um pouco, né? O dia foi muito difícil, então vou usar alguma substância para relaxar. Que emoções são essas que as pessoas que contribuem para que as pessoas busquem usar essas substâncias? É importante a gente trabalhar essas emoções, é importante a gente perceber, principalmente a pessoa. Se você está com dificuldade, percebe, né, que o seu relacionamento com as substâncias tem provocado percas para você, tem alterado ali, né, sua vida, né, trazendo, né, percas, dificuldades de relacionamento, dificuldades em interações, é, você precisa estar percebendo o que tem te motivado, o que motiva, quais emoções e sentimentos contribuem para que você busque essas substâncias, seja qual for, o álcool, a maconha, principalmente as outras substâncias, né, que você pode buscar, principalmente se isso está te causando algum tipo de transtorno, se isso está te causando algum tipo de realmente atrapalhando o seu trabalho, atrapalhando o seu sono, atrapalhando sua rotina, sua alimentação, seu relacionamento com a família. Então, se isso está acontecendo com você, você precisa, sabe, começar a pensar o que está contribuindo para isso, para que você vá buscar ali. Se a substância dá uma sensação de prazer, um alívio, um prazer que é maravilhoso, eu quero sentir de novo. Tá, então como é que tá essa vida? Para que corriqueiramente você busque estar ali vivendo aquela sensação que ela vai passar e você vai ter as consequências disso no seu organismo e no seu social também. Então, que vida que é essa que você está vivendo? E essa é uma reflexão que eu trago, não apenas para quem, né, faz aí o uso de substâncias, principalmente, né, uma forma abusiva, talvez aí tá com dificuldade de aderir a um tratamento, de entender que precisa de ajuda, mas também aos familiares, as pessoas muito próximas. Então, em perceber que essa pessoa que está fazendo um uso abusivo de substâncias, ela está vivendo uma realidade que pode ser, muito provavelmente, né, cada história é singular e única, uma história, uma situação muito difícil para ela. Então, e aí eu, né, te convido a olhar para ela sem julgamentos. Entender como é que está sendo por ela essas vivências, que contribuem para que ela vá buscar sistematicamente o uso de substâncias. Isso é um desafio. Isso é um desafio grande. Mas que pode contribuir para que a gente possa trabalhar, entender essa pessoa, lidar com ela de uma forma mais respeitosa, mais humana. E aí, se você conhece alguém que está passando por um uso abusivo, um transtorno de uso de substâncias, ou pessoas que estão sofrendo por conta disso, então convide elas a fazer essa reflexão. E principalmente, busque ajuda. Se você já tentou parar, diminuir o uso de substâncias, porque percebeu que ela está te trazendo muitos transtornos, talvez seja a hora de você buscar ajuda. Entender que você está com essa dificuldade e precisa de ajuda. Se você é um familiar e, eu já dei tantos conselhos, essa pessoa não muda. Então, busque olhar ela de uma outra forma. Essa pessoa está em sofrimento. Ela pode estar adoecida. Ela precisa de ajuda também. E provavelmente, se você é um familiar muito próximo, você também precisa. Você já tem estudos, né, de desenvolvimento de ansiedade de familiares. Então, provavelmente você deve estar ansiosa, estressada, precisa de ajuda. Busquem ajuda. Então, mas principalmente esse olhar mais humano, principalmente sobre os sentimentos e emoções, que contribuem para que a pessoa vá, né, fazer o uso de substâncias. Lembrando, não há uma quantidade segura de uso de substâncias.